Esse é o Encontra Fluxo, um lugar de troca entre pessoas que contam a sua própria história, que inspiram por suas vivências e que imprimem coragem a cada escolha feita diariamente. Eu sou Geice Araújo, psicóloga da existência, pesquisadora da mente e curiosa por natureza. Senta, pega um café e vem se encontrar com ideias, insights e universos diferentes. É um prazer ter você aqui com a gente. Espero que tenhamos um bom encontro. Meu encontro de hoje é com Nina Rosa. Essa mulher, mãe, ginecologista, que vem nos contar sobre a sua transição de carreira da obstetrícia até a escolha a trabalhar com mulheres na menopausa. A gente falou sobre essas mudanças que atravessam a nossa vida enquanto mulher, desde a menstruação até a menopausa. Falamos sobre o quanto que é importante a educação em saúde e o quanto que o conhecer o nosso corpo faz com que essas experiências de mudanças sejam menos confusas. Essa conversa vem cheia de insights e eu convido você a ouvir a história de Nina com muito respeito, com muita abertura, como quem encontra um diferente e aprecia a sabedoria que é entregue a cada palavra. Com vocês, Nina Rosa. Bom encontro! A vida no contrafluxo da menopausa. A vida acontece em meio a mudanças, mudanças que nos chamam a reconhecer partes de nós que talvez não temos tanta intimidade, tanta familiaridade. Mudanças que nos colocam em frente com fins e começos, que nos convocam a assumir a nossa vulnerabilidade diante desse existir. Mudanças que exigem escolhas, e escolher algo significa também não escolher outras coisas. Como é que a gente lida com essas mudanças? Como lidamos com as nossas escolhas e não escolhas diz um tanto sobre como vivemos dia após dia. Ser mulher em um mundo que diz que a gente tem que ser de um modo específico e assumir tantos papéis que às vezes esgotam a nossa vitalidade parece cada dia mais desafiador. E por que não dizer cada dia mais impossível? Reconhecer o que é possível para cada uma de nós é um trabalho de uma vida inteira. E é um trabalho de muito conhecimento de si. É um trabalho de muita abertura, de uma desconstrução para que haja construção de novos caminhos. E para falar sobre mudanças, para falar sobre o ser mulher nesse mundo de hoje, estou aqui com a minha convidada de hoje, doutora Nina Rosa, que vai falar sobre ela, de onde ela veio, o que é que ela faz. Nina, seja muito bem-vinda ao Contrafluxo. Muito bom ter você aqui comigo hoje. Eu fico muito feliz de estar com você em diversas situações. E aqui também. Eu sou Nina, sou ginecologista e acho que dentro dessa profissão, trabalhando com mulheres e acompanhando mulheres em todas as fases da vida, a gente observa esse crescimento, essa mudança, essa necessidade de mudança. E isso é inspirador para a minha própria vida. A gente aprende com o que a gente encontra no consultório. E eu acho que hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Isso. E Nina, me conta uma coisa, como é que você chegou nesse lugar de hoje em que você ocupa como ginecologista? O que é que te levou a escolher essa área da medicina e por que não a gente começar, o que é que te levou a escolher a medicina como profissão? Depois que eu larguei a ideia do balé, graças a Deus, aos 8 anos, eu já queria ser médica. E entrando na faculdade de medicina, eu tentei fugir por conta da rotina de plantões que a obstetrícia nos traz. Mas cuidar da mulher e fazer obstetrícia naquela época, cuidar de vida, é uma ilha em torno de tanta doença, de tantas coisas pesadas que a gente fica dentro da faculdade. Então, escolher a ginecologia para mim fez muito sentido. E dentro da ginecologia, eu me descobri. Eu acho que a gente sai um pouquinho sem a opção. A obstetrícia é o que chama a gente ao nascimento, e é muito gratificante. Eu fiz obstetrícia por muitos e muitos anos. E precisei mudar pela minha família, pela minha, pela minha própria saúde. Eu precisei fazer uma transição de carreira e me dedicar
somente a ginecologia, porque a obstetrícia ela é muito gratificante, mas ela precisa de muito tempo e precisa de muita dedicação, que estava faltando na minha casa. Uhum, uhum. Então, no meio do caminho, dessa escolha que você fez lá no início da carreira, você foi convocada a mudar, porque existia uma outra prioridade naquele momento que você teve que escolher, né, então foi uma escolha necessária para priorizar a tua família. Eu acho que a gente vai falar mais na frente sobre menopausa, mas nós mulheres mudamos muito ao longo da vida, das nossas demandas, do que a gente precisa fazer. Então, quando eu entro na faculdade, eu vou construir a minha carreira, eu só precisava pensar em mim, no que me fazia feliz, no que era gratificante, no que era interessante de estudar. Mas rapidamente você entra no mercado de trabalho e a idade, sim, a idade já lhe cobra se você vai construir uma família ou não, porque faz diferença para nós mulheres. E aí, quando você está construindo a carreira, a família também aparece. E a partir daí as prioridades mudam de novo. E o que fazer com isso? Como é que a gente lida com tanta culpa? Psicóloga, me diga. Pois é, eu acho que é assim, se fala que nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas me Nasce uma parece, na culpa. verdade, que a própria existência, enquanto ser humano, existe tanta culpa por conta das escolhas que a gente precisa fazer e deixar de fazer, e o que que eu vou considerar como prioridade para fazer determinada escolha. E pelo que você está dizendo, né, eu me identifico muito com isso, Nina, que é, a gente inicia a nossa vida profissional de um modo, as coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo, as coisas vão mudando, e a gente começa a se reconhecer ou a ser convocada a se reconhecer em outros papéis, para além de profissional, né, e para além de mulher. É papel de filha, é papel de mãe, é papel de tia, é papel de namorada, de esposa. E tudo isso, nesse mundo de hoje, que de certo modo parece exigir que a gente, seja perfeita ou que dê conta de tudo, isso coloca a gente num lugar de muita cobrança e também de muita culpa, porque parece que a gente, diante da perfeição que parece ter que existir, e nós não somos perfeitas nem de assim, nem de perto, nem de longe. E isso pode gerar esse sentimento, né, de culpa, e será que eu estou fazendo certo? Será que esse é o caminho correto? Mas se a gente pensar na existência como uma grande abertura, o que que é caminho correto? Então, para cada uma de nós, é o que faz sentido naquele momento. O que que para mim é mais importante naquele momento? Se a gente começa a alinhar, talvez, as nossas escolhas de acordo com o que faz sentido naquele momento para a gente, levando em consideração a nossa dinâmica familiar, a nossa dinâmica profissional e o que que a gente quer para os próximos anos, talvez essa culpa e essa dificuldade de escolha, ela vai diminuindo, se a gente está mais alinhado com os nossos valores, né. Mas esse é o ponto difícil. Imagina que no meio dessa plantão, trabalho, família, essas decisões, a gente tem aquelas demandas que são urgentes, e aí você vai eu acho que eu passei e todas nós passamos por fases que a gente é bombeiro, a gente apaga o incêndio. Então, muitas vezes a gente não tem tempo para pensar o que me faria melhor, que mudança eu poderia fazer, o que é que eu preciso projetar para os próximos anos. Então, seria ótimo, mas eu acho que muitas vezes a gente não pensa sobre isso. A gente vive, a gente tá no automático, é tanta coisa, temos tantas demandas que a gente vive, porque qualquer mudança de rota, ela exige planejamento, exige sacrifício, exige escolha, e escolher não é fácil. Você disse no início, quando a gente escolhe uma coisa, a gente deixa de escolher outra coisa. Uhum. E e aí a vida vai lhe obrigando a tomar essas decisões, e eu acho que em certo momento da vida, se a gente passa por um autoconhecimento, a gente consegue seguir essas etapas que você falou e tomar essas decisões difíceis, que são muito difíceis. Mudar de carreira para mim foi muito difícil. Eu imagino, assim, e conhecimento de si é algo que, em meio a um modo de vida no automático e um modo de sobrevivência, é muito difícil e às vezes até parece luxo, né. Ah, quem é que tem tempo de Isso. ficar se conhecendo no meio disso que eu estou tentando viver, tô tentando sobreviver.
E aí é ir meio que no contrafluxo das coisas, né. Eu tenho falado sobre autoconhecimento, sobre mindfulness, sobre bem-estar já há alguns anos, e a sensação que eu tenho é mesmo essa de parece que eu estou remando contra a maré, parece que eu estou indo no contrafluxo das coisas, tentando jogar um pouco de luz nessa necessidade que a gente tem de parar um pouco para reavaliar a rota, para olhar o que que eu estou fazendo, porque é tão fácil a gente cair nesse fluxo mais automático, sendo levado por talvez uma carreira, talvez um estilo de vida, uma forma de fazer as coisas, que não é tão coerente com o que eu realmente acredito. Mas saber o que eu realmente acredito e o que faz sentido para mim e o que eu quero, exige pausa, exige olhar para dentro, exige um processo de conhecimento de si, de planejamento, que, de certo modo, acontece desse outro lado, né, nesse outro tempo, em um outro ritmo, no contrafluxo das coisas de hoje, não é assim? É muito difícil parar, eu precisei levar um sacode. Então, quando a gente está num ritmo muito a gente se compara muito com os nossos pares, você sabe, né, com quem as pessoas que fazem a mesma coisa que a gente faz. Então era um momento que eu estava bem, comparada aos meus pares, eu não dava plantão, eu estava no meu consultório, mas eu fazia muito pré-natal, eu fazia muitos partos, eu não tinha uma rotina, eu não conseguia ter uma rotina, eu trabalhava muito de sobreaviso, eu não tinha horário. Mas comparativamente às minhas colegas que faziam tudo isso e tinham uma, 2 ou 3 escalas de plantão, eu tinha uma qualidade de vida que eu não podia reclamar. Até Uhum. que meu filho de 8 anos olha para mim e diz: "Mamãe, você sabia que você é a única mãe que não assiste o jogo de futebol?" Ele não podia contar comigo para nada. Ele não podia contar comigo. E eu precisei desse baque para poder repensar. E às vezes não é porque eu estou eventualmente melhor ou adequadamente organizada em relação aos meus pares, que isso é suficiente para minha necessidade individual. Porque Eu é precisei sua sair necessidade. exato, eu precisei sair um pouquinho da comparação do que os outros faziam, para pensar no que eu gostaria, o que eu poderia fazer. Será que esse garoto de 8 anos ia fazer tanta questão assim da minha presença no futebol quando ele tivesse 12, 14, 15 anos? Não sei. Eu estava deixando de cuidar da minha própria família para cuidar da família dos outros, Uhum. e que me causava uma extrema alegria, mas eu precisava estar presente aqui também. Eu ouço muito das minhas colegas, eu não sou mãe, mas eu ouço muito das minhas colegas que são mães, que parece que os filhos trazem, assim, mensagens e jogam umas frases, assim, que tocam na alma. E às vezes falam de padrões de nosso próprio comportamento que vem se arrastando por muito tempo, até mesmo antes de existir uma família, que vem aquela criança de 5, 8 anos e fala assim: "Mamãe, você sabia disso, disso, disso? Mamãe, você não precisa fazer tanto isso". E aí é aquele sacode que muitas vezes é necessário para que a gente observe o que está acontecendo agora e o que que eu vou fazer a partir disso. Né, porque também tem a outra escolha, que é ouvir isso e não fazer nada sobre isso. O que você Isso. fez foi mudar a tua carreira, de certo modo, ou o foco da tua carreira, de uma forma, bastante significativa, trabalhar com um outro público, para também poder cuidar da tua família, para poder cuidar de você, ter mais tempo para você. Por mais que fosse muito gratificante fazer a outra coisa, você não estava tendo a família, não estava presente tanto para a família e não estava acompanhando esse crescimento que é muito rápido, né, É porque o muito tempo rápido. passa muito rápido. E aí você mudou para atender mulheres, mas na segunda metade da vida, mulheres que estão passando por esse processo de menopausa, foi isso? Assim, imagina, né, aconteceu esse evento e no dia seguinte estava eu no meu consultório, que eu cheguei chorando no consultório, eu acho que me pegou na TPM. E eu fechei a agenda do pré-natal, no dia seguinte a essa conversa. Todas as pacientes que já estavam em acompanhamento comigo, elas seguiram em acompanhamento comigo, então eu fiz a obstetrícia por mais 9 meses, depois dessa Uhum. data, e eu parei. E entrei numa crise de: "Meu Deus, eu vou virar coletora de preventivo? O que é que eu vou fazer
o que é que eu vou fazer de diferente? Porque, assim, por mais que existam muitos obstetras, eu achava que eu fazia um trabalho diferenciado, sabe, eu achava que era diferente. Então, o que é que eu vou fazer de diferente? Onde é que eu posso me aprofundar? O que é que eu posso oferecer de acompanhamento diferente para minha paciente? E aí a gente vai para o outro ponto da vida, onde eu não conseguia estudar aprofundadamente, porque a gente se derrama na obstetrícia, mas vamos para a menopausa, porque eu preciso saber pelo menos fazer uma reposição hormonal organizada para aumentar o meu valor, você entende? Uhum, uhum, Então, o que é que eu vou fazer? Você só gineco, só o básico? Então, eu precisava fazer além do básico. A área que eu hum. poderia encontrar além do básico, existem outras. A gente pode fazer estética íntima, a gente pode cuidar de infância, mas eu achei que a menopausa era aquele assunto que me gerava mais interesse, porque a gente tem que Uhum. gostar de fazer também. Claro. Então, o que te guiou, de certo modo, a fazer essa escolha foi também trabalhar de uma forma, primeiro, que te diferenciasse dos outros e que trouxesse sentido para você, porque não é fazer qualquer Isso outra coisa, né? É fazer algo que para você traz sentido, traz uma certa, um senso de que você está ajudando aquelas pessoas de uma forma muito própria, de uma forma muito autêntica, muito sua. É, porque eu conheço o trabalho de Nina, Nina é minha ginecologista maravilhosa, inclusive recomendo, e assim, é diferente. É um atendimento completamente diferente dos que eu tive anteriormente, porque eu sinto que eu estou sendo vista. E você sentir que está sendo vista por um profissional, né, nesse nível de intimidade, faz o nível de confiança aumentar tremendamente. Então, imagino que também para as mulheres que estão passando por o processo de menopausa, né, o quanto que isso é importante, ter esse tipo de atenção, uma atenção mais qualificada, uma atenção diferenciada, e que para você, né, não é só mais um trabalho, mas é um trabalho que para você faz muito sentido. E para quem é. está ouvindo, Nina, vamos definir um pouquinho o que que é menopausa e o que que acontece na menopausa. Bom, nós seguimos mudando ao longo da vida e quando a vida dá uma acalmada, essas crianças crescem um pouco, a gente estabiliza no trabalho, aí o corpo resolve dar defeito. Menopausa é o diagnóstico retrospectivo, então é um ano depois da sua última menstruação. Só que alguns anos antes disso acontecer, alguns bons anos, a gente tem a fase do climatério, onde tudo começa a ficar uma bagunça e a gente para de se reconhecer. As emoções mudam, o corpo muda, a forma como a gente enxerga o mundo muda, o esforço para fazer aquelas coisas de antes também muda. E é uma fase muito confusa para a maioria das mulheres, porque falta muita informação, a gente não se prepara para isso. Eu acho Uhum, que do jeito que a gente também não se prepara para menstruar. A uhum, maioria das meninas, elas simplesmente menstruam, e a maioria das mulheres simplesmente entram na menopausa, e a gente tem que lidar com isso. Então, falta muita preparação para esse período, que é um período muito pesado para a maioria das mulheres. uhum. E esse reconhecer, né, quando a gente passa a saber o que que acontece ou o que esperar de uma determinada fase na vida, a vida fica mais fácil a gente lidar com aquilo que surge, né? Essas mudanças que é mudança cognitiva, é mudança física, é mudança emocional, é mudança relacional, como é que eu me relaciono com o trabalho, como é que eu me relaciono com a família, como é que eu me relaciono comigo, com o meu próprio corpo. Então é uma mudança muito grande, mobilizada por questões hormonais que vão desencadear mudanças de comportamento também, a forma como a gente está agindo no mundo, né. E se a gente sabe, se a gente tem uma educação sobre isso, talvez fique menos assustador, ou talvez menos confuso tudo isso que a gente passa enquanto mulher que está ciclando e que para de ciclar e que vai ter um novo momento na vida, de certo modo, né, a partir do climatério e da menopausa. E a gente fica, por falar em culpa, né, somando culpas de: "Ah, eu não faço mais isso tão bem, porque eu não estou me esforçando tanto assim". E a gente fica tentando achar desculpas no trabalho, na idade, porque as coisas estão mudando e a culpa é sempre nossa. "Ah, eu acho Ser que eu não tinha me mulher, né, dedicado mulher? adequadamente a isso". É. Então, é muito engraçado, eu tive uma conversa essa semana, menopausa há 1 ano. E aí ela
muito positiva, psicóloga, maravilhosa, muito positiva e tentando lidar com essa fase da maneira mais positiva possível. E ela senta no consultório e me diz assim: "Tá tudo bem, eu entendo o peso da minha idade, eu sei que eu estou mais esquecida, eu sei que eu estou, ganhando peso, eu sei que eu não estou com libido, eu sei que eu não estou rendendo o que eu poderia render, mas eu encarei, eu sei que eu estou mais irritada, menos paciente, mas eu quero encarar essa fase melhor". Aí eu fiz: "Você", na conversa da gente, você não precisa carregar todo esse peso, todo esse fardo, porque tem tratamento, então a gente quer, tem mulheres que não podem, mas quando a gente pode tratar adequadamente, a gente não precisa carregar essa carga. E ela muito trabalhada, muito, tá tudo bem, é a idade, tá tudo bem, é a idade, não tá tudo bem. A gente vai se acostumando a levar pequenos desconfortos, que viram médios, que viram grandes, e a gente segue carregando aquilo sem pedir ajuda. Uhum. E que assim, né, como é interessante isso que você tá trazendo, Nina, que hoje a gente tem tantos estudos, tem tantos recursos que nos ajudam a diminuir esses desconfortos, né, que vão surgindo ao longo da vida, e que tem do ponto de vista tanto farmacológico, quanto do ponto de vista comportamental, do ponto de vista emocional, né, que é, o que que a gente pode fazer, né, enquanto, se a gente for olhar para a parte mais farmacológica, de reposição hormonal, se é adequado, se não é adequado, se tem interesse de fazer, se não tem interesse de fazer. Do ponto de vista comportamental, quais são os hábitos de vida que talvez podem ajudar, né, a gente a lidar melhor com tudo isso que está acontecendo com a menopausa? Do ponto de vista emocional, quais são os recursos emocionais que eu tenho para lidar, para poder manejar a ansiedade, para poder lidar com o luto que surge também pelas mudanças que estão acontecendo na nossa vida, né. Então acho que todos esses aspectos, eles são importantes e que muitas vezes a gente não tem acesso. A gente não sabe o que que pode ser feito do ponto de vista, hormonal, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista emocional. Então acho que por isso também me mobilizou esse desejo de conversar contigo, para a gente tentar esclarecer também para os nossos ouvintes sobre o que que é possível ser feito, porque afinal de contas a gente não precisa sofrer tanto assim. O sofrimento ele faz parte da nossa vida, o luto junto com as mudanças, ele acontece, mas esse sofrimento ele não precisa ser determinante, ele não precisa de certo modo determinar a nossa experiência de existir. Tu concorda com isso? Eu concordo plenamente. Inclusive essa própria paciente, eu posso entregar uma qualidade de vida muito melhor para ela com os outros recursos, mas ela tem um recurso emocional, ela tem o autoconhecimento, ela tem essas ferramentas, só por isso ela já chegou de outra forma no consultório. Uhum, Ela já chegou bem, a minha proposta foi que a gente pode juntar várias coisas e fazer uma força-tarefa. uhum, Eu digo a todas as mulheres que chegam até mim com qualquer tipo de desconforto, eu repito e repito e repito que a gente não pode se acostumar a viver mal. A gente precisa buscar alternativas para viver bem. A gente não pode normalizar, a gente começa a normalizar, a gente tá na menopausa, eu vou falar do início. A gente começa a normalizar a dor na cólica menstrual. Então, eu peguei esse meu filho que me tirou da obstetrícia aqui com a gripe, e ele estava, assim, muito sofrido, com a febrinha pequenininha, e eu pensei: "Esse menino nunca vai ter uma cólica menstrual, nunca vai sentar numa sala de aula, como tinham muitas amigas minhas, verdes de dor, e ficavam até o final da aula com cólica menstrual", porque a gente começa a normalizar o nosso sofrimento daí. uhum. Porque é fisiológico e a gente precisa suportar. E eu brinco com elas que, assim, em 2024 a gente tem muita ferramenta para não precisar passar por certas coisas. E não são Total. necessariamente ferramentas farmacológicas, Uhum. mas conhecimento e explorar as nossas possibilidades e não achar que essas coisas são comuns ou não normalizar esses sofrimentos, nos economiza muito, porque o resto da vida já cobra demais. Total, Então, total. E se a gente olha do ponto de vista emocional, né, do que tem acontecido hoje com mulheres, não só com mulheres, mas seres humanos, né, como a gente está normalizando também, por exemplo, uma vivência da ansiedade. Ah, porque é normal ter ansiedade. Na verdade, estresse é algo que acontece e a gente, de certo modo, precisa da resposta do nosso corpo,
resposta ao estresse para poder fazer determinadas atividades. Mas uma ansiedade que está me impedindo de funcionar, né, de tomar minhas decisões de forma mais assertiva, de me expor, por exemplo, a falar em público, ou a ir para uma festa de um amigo, ou a fazer qualquer outra coisa da minha vida, isso não é normal. Na verdade, isso pode ser comum. É comum devido ao estilo de vida que a gente está vivendo hoje, com tantas informações, que faz com que a gente entre nesse estado de aceleramento muito, muito significativo e a gente se projeta para um tempo futuro, tenta prever as coisas, tenta prever o que que vai acontecer. Geralmente, a gente tem um viés muito negativo nessa forma de previsão. É como se eu estivesse sempre tentando resolver, imaginar o pior cenário possível, e quando aquele cenário acontecer, eu estou pronta para lidar com aquilo. Então, a ansiedade é muito desconfortável. A ansiedade não deveria ser normalizada, do jeito que está sendo hoje, e tem recursos para lidar com isso. Prestar atenção em várias coisas, por exemplo, no que a gente está fazendo durante o dia. O que a gente está comendo, o que a gente está conversando, como é que está o uso de telas, como é que está a qualidade do sono, se está me exercitando, se eu não estou me exercitando. Então, tem tantos recursos que a gente pode olhar, jogar a luz nessa rotina para poder diminuir um pouco esse sofrimento ou até mesmo as consequências de uma experiência de ansiedade que seja, né, mais significativa. E na menopausa também é assim, né? Então, ser mulher, ter uma cólica menstrual na menopausa, começar a ter esquecimentos ou começar a ter a diminuição da libido, então por que que isso tem que ser, de certo modo, naturalizado a ponto de a pessoa, né, trazer essa experiência de tipo: "Ah, eu simplesmente eu aceito que eu tenho que sofrer e aceito que tenho que viver dessa forma, com uma libido mais baixa, ou sentindo dor, ou sentindo, que está, em termos cognitivos, perdendo, né, a capacidade de memória, de atenção". Por que que a gente precisa se acostumar com isso? Pois é, até porque a gente conseguiu prolongar o tempo de vida. O remédio da pressão, o remédio da diabetes, a higiene, o hospital, a gente vive mais, mas a gente precisa viver bem, não faz sentido só ganhar tempo de vida para ficar mais tempo doente. Uhum, A menopausa é força-tarefa, inclusive no tratamento, até quando a gente tem reposição hormonal. Não é isso que vai resolver o problema. Eu preciso que a mulher, a gente está envelhecendo. Então, o cuidado é diferente. Eu preciso ter disciplina diferente, comer diferente, ter controle emocional. Isso conta muito. Ter autoconhecimento. Então, isso tudo faz parte. Eu não trabalho numa menopausa sozinha, você bem sabe disso. uhum. E a gente precisa de equipe multidisciplinar. E aquelas mulheres que buscam ajuda conseguem viver bem, com qualidade de vida, sem prazo de validade. Então, eu brinco que uma das minhas funções no consultório é prepará-las para fiquem atentas aos sinais que tem alguma coisa diferente, para a gente não perder o tempo. Total. E quando a gente estava conversando, antes de gravar esse episódio, você falou uma frase que para mim que me capturou, assim, fiquei pensando sobre isso e como que é bonito olhar também esse processo de cuidado nessa fase da vida como um processo de renascimento, porque ali nasce também uma nova mulher, de certo modo, né, porque ela é um momento também que provavelmente, se tem filhos, filhos talvez estejam saindo de casa ou que estejam construindo a própria vida. É um momento em que talvez o trabalho também já não seja aquela prioridade, não seja a primeira coisa em que a gente se dedica. É um momento em que talvez haja essa convocação para a gente se olhar de uma outra forma e talvez fazer outras escolhas para que esse renascimento ele possa acontecer e essa nova vida ela possa ser construída, talvez em um outro ritmo, de um outro modo, de se reconhecer de uma outra forma, o que não vem sem luto, que não vem sem uma certa tristeza e uma certa confusão do quem sou eu. Né? Quem sou eu? Que não é essa mãe que estava dedicada ao cuidado dos filhos e ter os filhos em casa o tempo todo, que não é essa mulher que trabalha, que tem uma mente afiadíssima, né, que não essa pessoa que foi por 40, 50 anos aí, de uma determinada forma. Então eu acho que é um momento tão importante
que pode trazer tantas possibilidades da gente se reconhecer de um outro modo, de um renascimento. Então esse teu olhar sobre a menopausa, né, como esse renascimento, como um reencontro, eu achei lindo demais. Mas, eu fiz todas essas mudanças, a maioria delas foram mudanças racionais de profissão, e ficava aquela pergunta: "Será que eu vou me sentir, assim, aquele arrepio que a gente sente, aquela gratidão que a gente tem na hora de um parto, quando ocorre tudo bem, quando nasce aquela família?". E eu me surpreendi ao ver que na menopausa eu tenho essa mesma sensação, porque as mulheres, elas se reencontram. Muitas delas, as que eu tenho a oportunidade de acompanhar desde a fasezinha inicial, não precisam passar por isso. Mas como é um momento onde as pessoas entram ainda de surpresa na maior parte das vezes, então elas já chegam com muitas mudanças, com muitos conflitos e muito ruim. E quando a gente trata, elas se reencontram. Porque a menopausa é um peso a mais dentro daquela família que os filhos estão grandes, então os filhos estão na casa dos namorados, estão vivendo a própria vida, e ela se encontra dentro daquela casa, naquele relacionamento, muitas vezes muito longo, ou está naquela casa sozinha, sem relacionamento nenhum. Ela precisa olhar para si. Ela se sente muito diferente. A relevância do dia a dia é diferente, o trabalho está diferente, as amizades estão diferentes. E quando o corpo começa a ficar muito diferente, isso é muito angustiante para muitas mulheres. E quando elas conseguem pelo menos recuperar o controle de uma das coisas, é um renascimento. A partir daqui ela pode organizar o resto e poder acompanhar e estar perto é muito gratificante também. Como elas voltam, tem uma paciente que ela é ótima que ela disse que os filhos que já passou um creminho, era uma reposição hormonal, ela tinha muito sintoma e ela não cantava mais, ela não ria mais, ela estava irritada, estava cansada. E ela começou a tratar e ela voltou a cantar, voltou a cozinhar. E ela disse que os filhos passam por ela e faz: "Esse creminho é bom, viu? Não deixa acabar não, mamãe". Os filhos, eu não estou nem falando do relacionamento, então muda a dinâmica do trabalho, a dinâmica familiar. E ela é uma pessoa que me trouxe a maioria das amigas que tinham medo de tratar. Uhum, Porque eu não digo que mudou a vida, ela recuperou muito do que ela tinha perdido. Porque essa é uma fase de muitos lutos e você talvez não precisar passar por todos eles, alivia um pouquinho da carga da gente. uhum. Ou até mesmo quando a gente passa por alguns lutos, sabendo que nós podemos atravessá-los e estar com essas perdas e essas mudanças, de modo que a gente não seja consumida por elas, né. Então eu Isso. trabalho muito com uma população que chega para mim, principalmente passando por processos de mudanças importantes, seja mudança de carreira, mudança de relacionamento, mudanças de fim de vida diante de adoecimentos como câncer, né, e é muito interessante observar a qualidade de relação consigo e com o mundo, que depende muito de como é que eu lido com as minhas escolhas e com as perdas que eu tenho ao longo da vida. Eu vejo que existe um processo de aceitação, de certo modo, de coisas que a gente não pode controlar e de conseguir fazer escolhas mais assertivas para poder mudar aquilo que eu posso mudar, que transforma completamente a experiência da nossa existência. Eu me recordo muito de uma cliente que chegou para mim, que ela estava passando por um processo de câncer pela segunda vez. E ela chegou e a motivação dela de procurar as práticas de mindfulness era para poder ter mais tempo de qualidade com a filha. A filha, na época, uma adolescente, e que ela, sempre trabalhou muito, e aí vem o adoecimento que convoca a uma pausa, a viver a vida em um outro ritmo e coloca a finitude, assim, na cara da gente, né, joga na cara da gente que a gente é finito e que a gente pode, de certo modo, não estar aqui e morrer agora, assim. A gente, na verdade, pode a todo momento, mas a gente finge que isso não é verdade. Mas quando existe um adoecimento, isso parece que fica mais concreto e fica mais real. E aí esse adoecimento, muitas vezes, faz com que a gente mude completamente a forma como a gente se relaciona com o tempo, a forma como a gente se relaciona com
as coisas ao nosso redor e as pessoas ao nosso redor. E essa cliente, ela me disse assim: "Geice, em 4 anos que ela estava tratando um câncer, depois ela estava na remissão e depois teve uma recidiva, o câncer voltou, e ela disse que nunca tinha conseguido abrir um exame, porque sempre ela tinha muito medo de abrir aquele exame, porque dentro daquele exame, naquele papel, para ela antes estava descrito alguma coisa que assustava muito, existia muito medo do que vinha ali. E que depois que a gente começou a trabalhar juntas nesse processo de treinamento da mente para poder entender sobre pensamentos, emoções, sensações, como é que a gente pode lidar com isso que a mente está trazendo, como é que eu lido com as emoções que o meu corpo está expressando, como é que eu reconheço essas emoções no corpo. Ela disse assim: "Hoje eu recebi um exame e eu consegui abrir o exame e eu li o que estava lá. E eu sei que isso não vai determinar, não está determinando o meu futuro. Pode ser que eu não tenha tanto tempo, mas o que eu estou fazendo a partir de agora depende de mim". E hoje, e ela me falando, né, e hoje como que eu vejo, isso como não como algo determinante, mas como uma possibilidade. A possibilidade de investir mais tempo com a minha família, de parar um pouco mais e observar a natureza, de cuidar mais do meu corpo, mesmo esse corpo que está adoecido, mas trazer mais compaixão, trazer mais cuidado para ele. Então a relação mudou completamente. Eu achei isso lindo demais. E me recordo de outra que você falou essa coisa do cantar, uma outra cliente que estava sofrendo com um processo de depressão muito forte. E que ela escrevia, e ela tinha parado de escrever. E no momento em que a gente começa a trabalhar também esses aspectos mais emocionais, de como eu lido com a minha mente, com o meu corpo, com as minhas sensações, com as minhas emoções, em um momento ela voltou a escrever. E voltar a escrever para alguém que gosta de escrever é muita coisa, traz uma vida de volta. Voltar a cantar para uma mulher que gostava de cantar e parou de cantar, é trazer vida de volta, é realmente um processo de renascimento. Exatamente, você recupera aqueles pontos que fazem você se perceber como você mesma, porque eu acho que dependendo do que aconteça a gente vai se perdendo, e é isso, eu encontro mulheres muito perdidas, e é engraçado que a gente tem muita informação hoje, muita informação, informação de qualidade ruim, de qualidade boa, mas a gente consegue, Uhum. indo atrás, e mesmo assim ainda é um ponto muito carente até de profissionais. Como eu não estava adequadamente habilitada para fazer isso há 4 anos atrás, por exemplo, porque não era o meu eu não estava concentrada em fazer isso. E faz diferença, você sabe que faz diferença quando a gente se concentra em determinada área. E eu acho que a grande virada está exatamente a gente conseguir deixar as coisas que a gente não tem controle, deixar um pouquinho de lado e trabalhar nas coisas que a gente tem. Uhum. Quando a gente consegue fazer essa virada, e esse é um exercício diário, a vida fica Fica muito mais leve, muito mais leve. muito, Você me né. ensinou um pouquinho a fazer isso. Fica muito mais Amo, leve. amo, eu amo que a gente faz essa troca, assim, ela me ensina um tanto, eu ensino um tanto, e a gente vai aprendendo uma com a outra nesse caminho. E fica mesmo, sabe, Nina, eu acho que, dependendo eh, de como é que a gente enxerga as coisas e entender que a gente não controla tudo, mas existem coisas que estão ao nosso controle no sentido de que eu posso fazer algo para mudar e existem coisas que eu não posso mudar. E essas coisas que eu não posso mudar, será que eu consigo mudar a minha relação com elas? E é nesse ponto que a gente Justamente. atua muito, né. Então, na menopausa, eu não posso mudar que o meu corpo, ele está envelhecendo, vai chegar um momento em que eu vou ter mudanças físicas, emocionais, hormonais, eu vou ter mudanças. Como é que eu lido com essas mudanças? Tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que eu não posso fazer. Das coisas que eu não posso fazer, talvez eu mude a minha relação com isso, para que eu possa olhar isso também como uma oportunidade de aprendizado sobre mim, sobre a existência, sobre a vida. Lógico que isso também vem acompanhado de emoções difíceis de lidar, como a tristeza, como a ansiedade, a frustração, a decepção, que são grandes professoras. Eu costumo dizer que a existência humana é uma grande escola,
que dependendo de se a gente está prestando atenção ou não, a gente pode deixar passar um monte de lição, mas se a gente presta atenção e começa a observar melhor, nossa, como a gente aprende, como a gente aprende e começa a ser, né, a estar no mundo de forma muito mais serena, sem tanta pressa ou sem tanta necessidade de impor determinadas coisas. Concorda? Concordo, e eu acho que a gente tem tanta coisa para fazer que se a gente concentra a nossa energia naquilo que a gente realmente pode mudar, a vida fica mais assertiva em muitos pontos. Total. Então, e aí é um exercício, é autoconhecimento, é exercício ter a paciência e é lidar com essas frustrações, só que o resultado é bom, eu acho que é menos ansiedade, por falar na tal da ansiedade, porque muito dessa ansiedade vem das coisas que a gente absolutamente não tem controle nenhum. Por exemplo, o amanhã, não tem controle nenhum. Uhum, exato. E, Nina, para a gente ir se encaminhando aqui para o nosso finalzinho dessa conversa, eu queria te perguntar, Ah, não é? A gente fica conversando, deixar que a faz gente bem, a 3 gente horas. fala 3 horas. Eh, Queria te perguntar, o que que você gostaria de deixar como reflexão para as nossas ouvintes, especialmente aquelas que estão passando por esse momento de menopausa? Eu acho que a palavra do dia, né, do dia da gente foi conhecimento. Conhecimento é uma coisa muito importante para entender a informação, ela está aí, procurar boas pessoas que possam me ajudar nesse processo, mas conhecer o nosso corpo, conhecer as nossas fases, conhecer o que se espera e ao mesmo tempo se reconhecer. A gente precisa conhecer nossos sentimentos, as nossas dúvidas, as nossas frustrações. Então, eu acho que conhecimento e autoconhecimento, eles são muito importantes se a gente trabalhar isso. E o quanto antes a gente trabalhar isso, todas as fases da vida serão mais leves, Boa, conhecimento, né? conhecer sobre si, conhecer sobre a existência, né, e a partir desse conhecimento a gente tem mais, ideia do que a gente pode fazer, e do que está no nosso controle, do que não está no nosso controle, e do que a gente pode que a gente pode mudar, né, a nossa relação principalmente com essas coisas. E hoje em dia, Nina, me fala uma coisa, o que é que tem te chamado mais atenção, o que é que tem te inspirado? Que, sei lá, algum tipo de livro ou série que você tem lido ou assistido que você gostaria de compartilhar com a gente? Ó, eu tô tentando formar formar pessoas que não precisem ter tantos conflitos como eu. Então, hoje eu ando debruçada muito na parte de psicologia. Eu gosto muito de um psicólogo chamado Rossando Klinge. Uhum. E eu consumo muito conteúdo na tentativa de fazer os meus pequenos terem consciência do que eles sentem, como eles sentem, que eles aprendam a, eu não vou falar controlar os sentimentos, que eles acolham os sentimentos e que eles saibam eh, e que eles saibam lidar com esses sentimentos agora, o quanto antes, como eu disse, para ver se eu consigo formar adultos emocionalmente saudáveis. Quando a gente olha para essa geração, eu que atendo adolescentes e você que trabalha com psicologia, a gente vê que as pessoas estão precisando desse tipo de orientação. E hoje eu sou concentrada em tentar formar meninos que saibam o que sentem, como sentem e minimamente tenham um controle disso. Para ver se eles não vivem tanto no automático como eu vivi mais de 30 anos no automático. E como que isso diz tanto sobre você, né? Porque se você não tivesse a consciência da importância disso, não tivesse despertado para isso, mesmo que 30 e poucos anos depois, você não estaria fazendo o que você está fazendo hoje, que é promovendo esse acesso à informação ou através da tua própria parentalidade, da forma como você, né, cria as crianças, ensina, educa agora. Então, é a partir da tua própria experiência que hoje você promove isso de forma mais cedo para os seus filhos. Eu acho isso potente demais. Eu acho que tem coisas que eu não tive acesso. Meus pais, isso não era tão importante na época, mas eu não tinha acesso a esse reconhecimento de sentimentos, eu acho que a geração da gente não teve.
E não tinha acesso à educação financeira também, então por aqui eu ando trabalhando nisso, eu tô virando professora, tô lendo livro de psicologia, tô conversando, nomeando sentimentos, tá ótimo. Incrível, incrível. Tentando traumatizar só na dosagem certa. Ah, é. Bom, que outros pais possam reconhecer o poder do conhecimento de si, para que isso também chegue nas crianças, porque é uma coisa que eu também passo, Nina, é que às vezes chegam os pais para mim perguntando se eu trabalho com crianças para fazer práticas de mindfulness, né? Porque práticas de mindfulness são reconhecidas grandemente pelo fato da gente ter evidência científica de redução de estresse, de ansiedade, e aí chegam os pais querendo que as crianças estejam menos ansiosas. Mas a forma como a criança tá, depende muito do contexto em que ela vive, depende muito das relações. Então, antes de trabalhar a criança, também precisa trabalhar os pais. Então, não é só sobre dar uma ferramenta para a criança se concentrar mais ou diminuir sua ansiedade, mas como é que eu, como mãe, ou eu, como responsável, cuidadora dessa criança que está em formação, posso promover um ambiente que seja mais harmonioso e que promova um crescimento mais consciente, né? Então, a gente precisa começar com a gente. E foi aí que você também começou, né? Você Precisa, começou com você, precisa. para poder levar para as crianças essa educação emocional, né? Que é tão necessária hoje em dia. Eu ainda tô me educando emocionalmente, né. Estamos sempre, é um trabalho de uma vida inteira. É um trabalho Pois de uma é. vida inteira. Então, Total. a gente precisa eu acho que facilita muito a vida se a gente tem esse tipo de ferramenta. Como seria diferente se eu tivesse esse tipo de ferramenta para lidar porque é tudo muito corrido, né, tudo muito a gente funciona hoje numa velocidade muito diferente. Sim, Então, ter ferramentas para lidar com essa velocidade faz muito sentido. total. E para a gente finalizar, eu queria compartilhar um texto que eu escrevi ano passado, muito atravessada por esse modo de estar no mundo que nos convoca a fazer tanto e parece que nunca está suficiente. E nós, enquanto mulheres, principalmente, que a gente ocupa tantos espaços e tantas funções, tantos rótulos, e, e que em um momento de muito cansaço, eu diria, na minha própria existência, eu escrevi esse texto e eu vou compartilhar aqui com a gente. Que eu intitulei esse texto de Mulher Maravilha. E aí fala assim. Quanta coisa está por trás de uma mulher maravilha, filha perfeita, mãe ideal, aluna incrível, boa menina. O silenciamento dos desejos, das próprias necessidades, da vulnerabilidade inerentemente humana, da dúvida. Aquela que está sempre pronta, que dá conta do mundo e corresponde às expectativas de todos, acaba perdendo os contornos de si. Aquela que se sobrecarrega inteira e teme o erro na busca da manutenção de aprovação constante, que se esconde atrás do perfeccionismo, muitas vezes valorizado por instituições como matrimônio, família e trabalho, vai tendo o seu brilho recoberto pelo cansaço. Aquela que queima por dentro e por fora mantém a aparência adorável, produtiva e disponível. Até quando? Para quê? E para quem? Eu não visto mais essa ilusão com peso de armadura medieval. Questiono perfeição em cada letra e me liberto do emaranhado perigoso que isso envolve. Prefiro ser imperfeita, prefiro ser humana, como tem que ser e como sou. Sim, é muito verdade. E essa pesa muito essa armadura. Pesa. E e eu acho que nós, as mulheres, se sentem muito insuficientes quando não conseguem cumprir esse checklist. É uma causa de Exato. sofrimento que não precisa ser, até porque eu acho que por dentro tá desse jeitinho que você descreveu, É, é é, verdade? exato. É um grande silenciamento que a gente passa desde muito tempo, né? Tem um contexto histórico aí que ampara todo esse silenciamento e que eu vejo como urgente esse movimento no contrafluxo das coisas, da gente questionar essa ideia de perfeição, questionar essa ideia de mulher maravilha, questionar essa ideia dessa mulher que está dando conta de tudo e que ela é vangloriada por isso. Então, essa mulher que tem que ser forte o tempo todo
E isso acaba silenciando a nossa própria necessidade de cuidado e de pedir ajuda. E eu acredito muito no poder das redes, né, da gente se conectar com pessoas que possam também, nessa rede de apoio, nos reconhecer, que a gente possa ser vista também nesse lugar de cuidado, não só de quem cuida, mas de quem merece ser cuidado, de quem pode errar e de quem é imperfeita, porque perfeição só existe no dicionário. A gente precisa quebrar um pouco essa ideia de que a gente tem que estar sempre disponível, bonita, arrumada, dando conta do mundo inteiro, porque isso não é ser humano, no fim das contas, porque enquanto ser humano a gente está mudando o tempo todo e a gente tem necessidades das mais diversas. E estar sempre bem, feliz, disponível e linda, isso acaba sendo completamente o contrário, muitas vezes, de estados de humor, de afeto, de estados mentais que a gente tem durante o dia que precisam de um outro modo de funcionamento. Precisam de cuidado, precisam de espaço, precisam de um outro ritmo. Então, queria deixar esse texto como reflexão para as nossas ouvintes e te agradecer imensamente pela disponibilidade, pelo tempo, pela generosidade em compartilhar com a gente a sua história, compartilhar com a gente os seus pensamentos e muito, muito, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda. Quero que você volte para a gente falar mais sobre vida e sobre existência por aqui, Nina. A gente dá pra gente dividir essas 3, 4 horas em alguns, né? Eu acho também. Eu fico muito feliz. Você sabe que eu adoro conversar com você, que seja no contrafluxo, que seja off só nós duas. E você sabe que eu tô por perto para o que você precisar. Foi um prazer imenso. Muito Um prazer obrigada. imenso. Eu saio sempre mais leve. Eu acho que é isso. Os encontros, eles são potentes, especialmente quando a gente consegue ver o depois, né? Como que a gente se sente. Eu costumo sempre dizer que a gente precisa prestar mais atenção em como que os encontros nos fazem sentir, como as pessoas nos fazem sentir. E se a gente se sente mais leve, mais inspirada, mais feliz, mais presente, eu acho que isso é um grande ganho. E eu posso falar isso também, né, do meu lado, da minha experiência de me encontrar com você. É sempre muito, muito prazeroso, eu aprendo demais, agradeço muito. E eu quero que as pessoas te encontrem também. Como é que as pessoas te encontram? Passa teu Instagram, teu contato, como é seu arroba. Eu vou deixar aqui embaixo também, para quem quiser, na descrição do episódio eu vou deixar, para quem quiser encontrar a Nina, mas fala aí como é que as pessoas podem te encontrar, Nina. Olha, a pessoa pensando no... Eu devia ser mais digital do que isso, sabe que eu estou trabalhando nesse processo, mas é o arroba Nina_Oliveira. E não tem doutora, não tem nada disso, é só o nome. Perfeito. Então, quem quiser encontrar a Nina, aí eu vou deixar aqui embaixo também. E espero que vocês tenham tido, assim como eu tive, um bom encontro com esse episódio, que ele possa repercutir aí, reverberar nos próximos dias na sua vida. Muito obrigada Até a próxima. por estar com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.